E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube na noite desta quarta-feira para a gente falar sobre os próximos jogos do Santos, hein? São jogos importantíssimos, uma sequência boa. O Santos vai pegar times da metade da tabela para baixo, basicamente ali na metade da tabela. E seria muito importante o Santos acumular pontos nesse momento, porque a sequência, vou até mostrar para vocês, já é mais perigosa, já é mais complicada. E vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre o jogo contra o Bragantino, principalmente domingo próximo. Ingressos já estão à venda, tá? Os ingressos já foram colocados à venda para a torcida do Santos, no valor de R$150 o ingresso cheio, R$70 a meia entrada, tá? Já estão à disposição, vocês podem entrar lá no site do Bragantino, já fazer a compra, ou pode ir na bilheteria lá do estádio, enfim, já está disponibilizado. O jogo vai ser domingo, 6h30 da tarde, com transmissão ao vivo no Cabo, pelo Sport TV, e no Premier, que é o pay-per-view, tá bom? Esses dois canais é que vão transmitir os jogos do Santos. Fechado, gente? Mas antes de a gente seguir nessa nossa conversa, eu queria falar com vocês sobre o nosso canal aqui, essa nossa tribuna. Você já se inscreveu aqui? Se não se inscreveu, se inscreve, tá? Eu te peço isso. Se inscreve no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo. Vocês sabem que tudo isso é importante para fazer esse canal continuar crescendo dentro do YouTube. Já passei de 173 mil e eu agradeço vocês, tá bom? Gente, vamos lá então conversar sobre tudo isso? Ó, os próximos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro mostram o seguinte: o Santos vai jogar próximo domingo contra o Bragantino em Bragança Paulista. Bragantino em Bragança Paulista. Depois ele pega o Grêmio, ele vai jogar com o Grêmio em casa. Depois ele sai para jogar com o Ceará, joga em casa com o Corinthians e joga em casa com o Vitória. Tá bom? O Bragantino é o atual 9º colocado, ou seja, como eu falei, meio de tabela. O Grêmio, 12º colocado. Tá? O Ceará, 11º. Corinthians, 10º. E o Vitória, 17º, é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Estou gravando esse vídeo antes dos resultados da rodada deste meio de semana. Tem 2 jogos do Campeonato Brasileiro atrasados que estão acontecendo nesse meio de semana. Um deles, inclusive, envolvendo o Grêmio, que é o jogo do Grêmio contra o Botafogo. Certo? Então, gente, veja que o Santos tem jogos importantes contra essas equipes e 3 desses 5 jogos vão ser do Santos como mandante. Há possibilidade do jogo contra o Vitória e não o Corinthians. Eu tinha falado para vocês que o jogo contra o Corinthians poderia ser no Morumbi. Eu me informei. O que eu apurei foi que o jogo contra o Corinthians não será no Morumbi. Pode ser o jogo contra o Vitória. Por quê? Porque o Santos entende que o fator Vila Belmiro no jogo contra o Corinthians, casa cheia, torcida em cima, pode facilitar ou deixar menos problemático o jogo contra o Corinthians. E contra o Vitória, o Santos jogaria no Morumbi sem grande problema. Esse pode ser o jogo em São Paulo e não o jogo contra o Corinthians. Repito, Santos e Vitória pode ser no Morumbi e não Santos e Corinthians. Mas, voltando ao nosso tema, gente, que a gente estava falando. O Bragantino, portanto, é o 9º colocado. É o jogo do próximo domingo, tá? Fora de casa. Então, vamos imaginar que o Santos possa fazer aí. Eu acredito que desse Santos de hoje, com o Vojvoda, eu acho que dá para ganhar. Você sabe por que eu acho que dá para ganhar? Porque nos últimos 15 jogos, o Bragantino só tem 2 vitórias, gente. 2 empates e 11 derrotas. Olha a situação do Bragantino, embora seja o 9º colocado no campeonato, aí eu tô somando aí algumas competições, né? O Bragantino não vem nada bem nos últimos jogos. Vem muito mal das pernas. Muito mal das pernas. Então, quer dizer, é a chance do Santos fazer pontos em casa. Olha, em casa, como mandante, o Bragantino já jogou perdeu para o Bahia, Flamengo, Botafogo e o Inter, que está numa situação também ruim na tabela de classificação. Ruim não, está na metade da tabela de classificação, na parte de baixo, que acabou de perder o treinador. Não ganhava de ninguém. A única vitória que o Inter fez foi contra o Internacional. Aliás, são 2 vitórias do Internacional, contra o Bragantino. São 2 vitórias do Internacional fora de casa. Contra o Santos e contra o Bragantino. Contra o Santos não ganha. Mas era aquele outro Santos, não é esse Santos agora. Então, quer dizer, o Santos, repito, nos últimos 15 jogos, só 2 vitórias e 2 empates. 11 derrotas. Quer dizer, dá para chegar lá domingo e fazer vitória. Vocês concordam? Além disso, o Bragantino não vai ter o Isidro Pita, que é aquele centroavante paraguaio, que está com problema na coxa, e o Juninho Capixaba, lateral esquerdo, que para mim é um dos melhores laterais do futebol atuando aqui no Brasil.
tá? Que tá com problema no joelho. E o Sacha, ex-Santos, né, vai ser o substituto natural do Isidro Pita. Ele que estava jogando um pouco mais recuado, vai agora jogar de centroavante. E o Vanderlan, ex-Palmeiras, vai ser o substituto do Juninho Capixaba. Então, quer dizer, você pega todo esse histórico do Bragantino. Perdeu 4 jogos como mandante. Bahia, Flamengo, Botafogo, Internacional. Empatou em casa com o São Paulo e com o Sport. Sport. Tá? E a última vitória do Bragantino em casa foi contra o Fluminense, 4-2 no dia 23 de agosto. Ah, faz tempo. Mas é que teve a parada da data FIFA. Então, de lá pra cá, esse foi o último jogo dele como mandante. Mas é um jogo acessível. É um jogo acessível. O Santos tem que ganhar esse jogo. O Santos tem que somar 3 pontos nesse jogo. Se ele quiser passar a respirar, na boa, sem problemas. E depois desse jogo, o Santos recebe o Grêmio na Vila Belmiro. O Santos tem o Santos tem um bom histórico contra o Grêmio como mandante. Sempre foi assim. O Grêmio sempre teve dificuldade para jogar contra o Santos como visitante. Já ganhou, lógico, mas perde muito, mais do que ganha. Então esse jogo, em se tratando de um time que está na 12ª colocação no campeonato e está ali brigando com o Santos é o 14º, o Grêmio tem 28 pontos, o Santos tem 26, ou seja, são times equivalentes. O Santos está jogando em casa. Então a gente tem que somar mais 3 pontos nesse jogo. Tem que somar mais 3 pontos nesse jogo. Aí vai sair para jogar com o Ceará. Vai sair para jogar com o Ceará, que está em 11º lugar. Tem 28 pontos, 2 a mais do que o Santos também. O ano passado, jogando pela Série B lá, o Santos fez uma vitória importante por 1-0, o gol do Otero batendo falta, vocês lembram? Eu tenho saudade do Otero, viu? Eu tenho. Pra ver Cavalheiro, pra ver um monte aí de jogador. O Santos abriu mão do Otero, impressionante, hein? É mais uma dessa diretoria maravilhosa que nós temos. Contra o Ceará, então, portanto, vamos colocar um empatezinho aqui? Vamos colocar um empate aqui. Contra o Corinthians vai ser na Vila Belmiro, tem que ganhar. Tem que ganhar, ué. Tem que ganhar. Aliás, o Santos vem de 3 derrotas seguidas pro Corinthians. Tem que ganhar esse jogo. Na Vila. Lotada. Lotada, mas também não é grande coisa, né? Vai ter 14 mil pessoas. Que tenha pelo menos 14 mil pessoas. Mas tem que ganhar. O Corinthians é hoje. O 10º colocado tem 29 pontos, só tem 3 a mais que o Santos. A campanha é igual. O Santos vai jogar em casa. Tem que ganhar. E depois essa sequência boa termina com o Vitória, também em casa. Vitória que está na 17ª colocação do campeonato. O Santos, aliás, no turno ganhou lá por 1-0, gol do Guilherme, vocês se lembram. Então, pelas contas que eu fiz aqui, olha, 3, 6, 9, 12, 13, em 15 possíveis, eu computo aqui 13 pontos para o Santos, tá? Nesses próximos 5 jogos. Se isso de fato se confirmar, o Santos tem 26 pontos. Ele iria para 39. Ficaria faltando 6 pontos ou 2 vitórias para ele chegar no número mágico de 45 pontos, que é a pontuação que praticamente evita o rebaixamento. Porque nesse momento, gente, o Santos tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso e não ser rebaixado. Essa é a missão do Santos hoje. Depois dessas 5 rodadas, com 39 pontos, dependendo da posição do Santos no campeonato, ele pode começar a pensar, opa, dá para pensar numa Sul-Americana. Aí a gente começa a pensar em Sul-Americana. Mas o primeiro passo é escapar desse perigoso momento em que o Santos se encontra. Dessa perigosa posição em que ele se encontra. Ou seja, próxima à zona do rebaixamento. Depois dessa sequência, gente, o Santos vai pegar o Botafogo fora, Fortaleza em casa. Então, Botafogo fora, complicado. Tá? O Botafogo tá brigando para entrar no G4. Fortaleza em casa. Flamengo fora, não precisa nem falar do Flamengo. Palmeiras fora. E o Mirassol em casa. Ao contrário daqueles 5 jogos anteriores que eu falei para vocês agora, que o Santos pode fazer até 13 pontos, de acordo com as minhas contas, o que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aqui, vocês sabem que eu leio, tá? Então, ao contrário dessa primeira sequência de 5 jogos, os próximos 5 são mais complicados. A exceção do Fortaleza em casa, que não vem mal no campeonato, tá lá na zona de rebaixamento, e para muitos, o Fortaleza já tá meio que condenado. Eu não acho. Acho que o Fortaleza pode conseguir escapar. Mas é um jogo que o Santos tem que ganhar. Botafogo fora. Eu não conto como vitória. Fortaleza em casa, eu somo 3 pontos. Flamengo fora, não somo vitória. Palmeiras fora, não somo vitória. E o Mirassol em casa, eu somaria um empate. Então, nessa sequência de resultado de 15 pontos, para mim o Santos faz 4. Então, por isso que é importante o Santos, nessa próxima sequência de 5 jogos, fazer 4 vitórias e empatar uma vez. Porque na sequência, meu companheiro,
contra Botafogo, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Mirassol, vai ser muito complicado. Então o Santos teria 39 pontos, com 4 dessa sequência, 9, 4, 13, daria 43, e aí os últimos 4 jogos do Santos seriam os seguintes: Internacional fora, vai estar com um novo técnico, vai estar lá com o Ramon Dias e tal, não dá para pensar no empatezinho. Sport em casa, 3 pontos. Juventude fora, dá para pensar numa vitória. E o Cruzeiro encerrando em casa. O Cruzeiro para estar jogando esse jogo e pensando no título. Então é importante nesses jogos que o Santos vai fazer, nesse quarteto de partidas finais, né? Quarteto de partidas que vão acabar, é o fim do Campeonato Brasileiro, contra Internacional fora, Sport em casa, Juventude fora e Cruzeiro em casa, o Santos tem que fazer pelo menos uns 4 pontos. Aí ele não vai estar com problema de rebaixamento. Mas desde que nesses próximos jogos, nesses próximos 5 jogos, repito, o Santos faça 4 vitórias e um empate. Vitória contra o Bragantino domingo, em Bragança. Vitória contra o Grêmio em casa. Empate contra o Ceará em Fortaleza. Vitória contra o Corinthians na Vila. E vitória contra o Vitória, muito provavelmente no Morumbi. Então, gente, é muito importante isso. Domingo é a primeira etapa desse caminho. A primeira etapa desse caminho. O Santos tem que ganhar do Bragantino. Repito, os ingressos para a torcida do Santos já estão à venda. O ingresso cheio, 150, metade, 70 reais. Jogo às 6h30 da tarde, torno a dizer, vai passar no Sport TV, cabo e no pay-per-view pelo Premier. Espero que o torcedor do Santos tome toda essa arquibancada destinada a ele e empurre o Santos do começo ao fim do jogo. Jogo esse que o Santos, mais uma vez, não vai contar com o Neymar, tá? Porque o Neymar segue lesionado, a recuperação dele é uma incógnita, porque ninguém informa. Quando o assunto é Neymar, o Santos proíbe qualquer funcionário de dar informação. E repito o que eu disse ontem: se alguém descobrir que um funcionário do Santos passou a informação do Neymar para algum membro de imprensa, o cara está demitido. Está demitido, está na rua. Então, o medo de perder o emprego é muito grande. Ninguém fala nada. Ninguém sabe. Essa contusão do Neymar pode demorar 1 mês, pode demorar 2, ou pode demorar até 3 meses. Ninguém sabe. Porque o Departamento Médico do Santos, não é que o Departamento Médico do Santos não informa. O Santos proíbe o Departamento Médico do próprio clube de dar informação. Então o Neymar não joga. Outro que também não vai jogar é o Vitor Hugo, vocês estão sabendo, lesão muscular. Esse deve ser 1 mês fora. O bom tempo pode voltar. Pode voltar. Mas o Arão está treinando normalmente com bola. Se ele não sentir nada até domingo, muito provavelmente ele vai ser relacionado para o jogo. Escalado como titular, nem pensar. Porque essa posição hoje tem um dono. E esse dono tem nome e sobrenome. João Schmidt. Essa é a posição. O Vojvoda gostou muito do desempenho dele nos jogos contra o Atlético Mineiro e nessa partida contra o São Paulo. Gostou muito do desempenho dele. E vai ser o titular da posição. Se vai continuar assim até o final do ano, a gente não sabe. Mas nesse momento, o titular é o João Schmidt. Até porque o Arão, embora no papel, depois da contratação, você imaginava o meio-campo Arão e Zé Rafael, o Arão não joga. Tá aí com problema na panturrilha, agora tá conseguindo se livrar. E tomara que esteja à disposição. Porque ele é muito bom jogador. Ele é melhor que o Schmidt? Claro que é. Muito melhor que o Schmidt. Mas nesse momento não dá para mexer no jogador. Certo? Outra coisa, gente. O Santos hoje anunciou a renovação do contrato do Vinícius Lira até 2028. O João Alencar foi até 2030. Eu achei tão esquisito isso. Até 2030, de um cara que nunca jogou no time de cima. Mas é um jogador do Pitombeira. O Vinícius Lira, não sei quem que é o representante dele. Mas tem um cara que, inclusive, já jogou várias partidas no time principal. E já mostrou que é um jogador que tem muito potencial. Porque ele tem 1,89 m, é lateral esquerdo. Pode fazer um terceiro zagueiro, dependendo da situação. É um cara de muito mais potencial, teoricamente, do que o João Alencar. Que a gente nunca sabe como é que é. Que nunca viu jogar. Mas o contrato dele vai até 2028. Do João Alencar vai até 2030. Renovaram aí também hoje com um goleiro aí. Um goleiro da base, por 3 anos também. Tudo normal. 3 anos é normal. 3, 4 anos é normal. Agora pegar um jogador e renovar por 5 anos, o João Alencar, que ninguém sabe quem é, que inclusive acabou de fazer uma cirurgia de menisco, eu acho esquisito.
Achei bastante esquisito. Mas é o Santos. É o Santos, gente. A gente sabe como é que funciona. A gente sabe como é que funciona. E ontem eu falei sobre a base aqui. O vídeo não repercutiu muito. Vocês não curtiram. Eu acho que vocês deveriam ter se interessado mais por ele. Porque é um vídeo que propõe uma reflexão muito grande. A gente fica o tempo inteiro aqui falando base do Santos, água do Santos, raio. A base do Santos não tem sido boa, gente. Não tem sido boa. A gente não revela um grande jogador há tempos. O último foi o Rodrigo. Tá? E quanto tempo faz isso? 5 anos. De lá pra cá, só jogador comum. Só jogador comum pra jogador ruim. Jogador comum pra jogador ruim. Então, feito aqui o registro, eu achei muito legal a renovação de contrato com o Vinícius Lira. Muito, muito legal, muito importante. Esse moleque é um bom jogador. Aliás, eu acho que ele tem mais potencial para ser titular do que o Souza. Eu gosto mais dele do que do Souza. Embora goste muito do Souza também. Tá bom? Gente, pra gente encerrar esse nosso bate-papo, eu queria falar com vocês sobre o Rainer. Vocês lembram quando o Vasco ganhou de 6-0 do Santos? O Rainer postou lá alguma coisa no Twitter dele, parabenizando o David, que fez gol no Santos, papapá, e todo mundo entendeu, e a própria direção do Santos entendeu, que a manifestação do Rainer era uma manifestação desrespeitosa com a entidade, com o Santos Futebol Clube. Que o Santos, aliás, é o patrão do Rainer. O Rainer tem contrato com o Santos até o final do ano que vem. Então, o departamento jurídico do Santos analisou a questão e entendeu e alertou o Marcelo Teixeira. Então, tem que alertar o Marcelo Teixeira. Já falei pra vocês, o Marcelo Teixeira tem que segurar ele, você tem que prender ele. Porque se você não controla ele, faz criança. Ele faz criança que faz peraltice, né? Aquelas crianças levadas, que vivem aprontando. Você vai no shopping, você tem que segurar o cara. Na escola, você tem que tomar cuidado, porque senão, se deixar quieto, ele vai repetir de ano. O Marcelo Teixeira é assim. Basta ver a situação do Santos, gente. Basta ver a situação do Santos. Aliás, não é só o Marcelo Teixeira, é a Belmirolândia. Todos os componentes, os habitantes dessa maldita Belmirolândia são assim. Basta ver a situação do Santos. Olha a situação que o Santos se encontra. Nos últimos 5 anos, nos 3 primeiros, brigou para não cair, sendo que no último ele caiu. No 4º ano, disputou a Série B e esse ano está de novo disputando para não ser rebaixado. Essa é a Belmirolândia. Mas enfim, então o departamento jurídico do Santos teve lá alguém com uma luz e alertou o Santos que, olha, escuta, não tem elementos suficientes para caracterizar essa justa causa. Se vocês demitir, o cara vai entrar na justiça, a chance de perder é grande. Aí, meu companheiro, vem um monte de coisa em cima. Férias, 13º, fundo de garantia, salário de imagem, luva, um monte de coisa. Juros, correção, você tem que pagar as custas do processo, porque o Santos vai ser derrotado. Então, o departamento jurídico do Santos falou assim, pelo amor de Deus, o Marcelo Teixeira, pelo amor de Deus, alguém esconde a caneta do Marcelo Teixeira aí? Porque se não esconder, ele assina. Faz bobagem. Aí o departamento jurídico do Santos falou assim, não pode, não tem elemento suficiente que caracterize essa justa causa. Então o Santos não vai fazer isso. Agora, o que o Santos deveria fazer com o camarada, com o Rainer? Escuta, no final do ano, o contrato dele termina, ele está estudando acho que no CRB, acho que é CRB. Ele está lá no time do Nordeste, estudando a Série B. Aí ele vai ter que voltar. Deixa ele lá. Pega ele e bota ele no jogo do Campeonato Paulista. Deixa ele encarar a torcida. Não é engraçadinho? Não é malandrão? Não é machão? Bota ele lá, O dia que ele chegar lá pra treinar, abre o treino pra torcida assistir. E deixa ele treinando lá. Não tem coisa pior do que isso. Você encarar a fúria do torcedor. Não tô pregando aqui violência, hein? Tô pregando aqui que a torcida vai lá e cobre ele. Essa postagem indecente que ele fez no Twitter. No Instagram, no Twitter, sei lá onde é que foi. Entendeu? Bota ele cara a cara, face to face com a torcida. É isso que ele vai fazer. Entendeu? Deixa ele lá. Porque ele vai ser o primeiro a chegar lá na Vila Belmiro e falar assim, escuta, eu quero rescindir o contrato, eu não vou ficar mais aqui. Não adianta o Santos tomar essa atitude, correndo o risco de perder um processo. Bota o cara. Bota ele lá no meio do campo do Santos treinando. E abre o portão para a torcida assistir o treino. Lá na Vila Belmiro. Bota ele lá. Você acha que a torcida não vai pegar? Como é que ele vai andar em Santos?
Ele mora lá. Como é que ele vai no supermercado? Como é que ele vai numa padaria? Como é que ele vai abastecer o carro no posto de gasolina? Você acha que ele vai no restaurante? Vai nada. E no McDonald's? Você vai pedir no drive-thru, porque se ele entrar no McDonald's é problema. Então, essa é a maior punição. Ele mesmo se puniu. Ao fazer isso, ele automaticamente não só zoou o Santos, que esse era o objetivo dele, como ele também se puniu. Porque agora, meu companheiro, vai ser muito difícil a vida dele em Santos. Então, Marcelo Teixeira, é bom esconder a caneta, porque você faz muita bobagem. É bom esconder a caneta de você, porque senão você assina e faz bobagem. Mas é isso aí, não precisa rescindir o contato com o cara. Ele vai pedir rescisão, porque ele não vai aguentar a pressão da torcida. É isso que precisa fazer, pressionar o cara, pressiona. Vai lá, cobra dele. Pô, que ingrato. Você foi o único time grande que você jogou na sua vida. Você jogou no Santos, botou a camisa que era do Pelé. É isso que tem que fazer com ele. Como é que você faz um pôster desse? Passa na rua, aê, sacana, aê, ingrato. Pá, pá, pá. Imagina andar desse jeito na rua o tempo inteiro. A pressão é grande. Ele vai chegar lá no Marcelo Teixeira. Presidente, presida, posso entrar? Pode. Olha, eu quero rescindir o contrato. Tá bom, mas você vai pagar tanto de multa aqui, senão você vai ficar aqui. Faz os caras assumirem as bobagens que eles fazem nas redes sociais. Eles têm que assumir. Tem que assumir. Porque se você fizer uma demissão justa causa, ele entra na justiça e ainda toma um dinheiro do Santos. Tá bom? Nos falamos.